Portanto, agradeço mais uma vez a presença de todos e nós aqui da diretoria da PADEP estamos à disposição de vocês para o que for necessário. Aproveito essa oportunidade para agradecer, em primeiro lugar, o carinho e a parceria que temos recebido da ANADEP, na pessoa de sua presidente, doutora Patrícia Kettermann. Agradeço também a parceria da Escola Nacional de Defensores Públicos, dos Defensores Públicos, na pessoa da sua diretora, a doutora Adriana Burger. Agradeço imensamente o auxílio que tivemos da nossa escola, a EDEP, Escola de Defensores Públicos de São Paulo, na pessoa do seu diretor, doutor Danilo Mendes. Sem esquecer, claro, do nosso querido Glauber Calegari, que nos ajudou muito nessa programação. Registro aqui a presença do nosso ouvidor-geral, Alderon Costa. Também a presença do nosso primeiro subdefensor público-geral, que estará aqui representando o nosso defensor público-geral, Dr. Rafael Vernaz, que comporá a mesa nesse início aqui de seminário. Feitos os agradecimentos, eu queria convidar a doutora Patrícia Kettermann para compor a mesa, doutora Adriana Fagundes Burger, doutor Danilo Mendes, nosso primeiro subdefensor público-geral, doutor Rafael Moraes Português, por favor. Composta, vou passar a palavra então à nossa diretora da Escola Nacional, surpreendida aqui pela primeira fala. Doutora Adriana. Bom dia a todos e todas. É uma imensa alegria ser recebida em São Paulo. Muito obrigada à Associação dos Defensores de São Paulo, agradeço na pessoa da doutora Fabiana, agradeço imensamente a escola aqui de São Paulo, na pessoa do doutor Danilo e especialmente na pessoa do doutor Glauber, que foi incansável na organização. Parabenizo e agradeço a recepção ao amigo e colega Rafael Português e especialmente agradeço a doutora Patrícia Kettermann, que vem conduzindo a ANADEP de uma forma magnífica e tem expandido esses encontros em vários locais, permitindo essa troca que é sempre enriquecedora. Então, agradeço a todos essa oportunidade muito especial. Desejo que hoje tenhamos um seminário bastante produtivo. É muito importante e bastante raro nós já iniciarmos em janeiro com seminários, com trocas de ideias, com um planejamento para todo o ano, independentemente desses ciclos que vão terminando, né? Então, saber que essa continuidade do trabalho se dá inclusive nesse janeiro escaldante, independentemente se os mandados estão terminando ou começando, somos todos colegas aguerridos, unidos por um ideal e merece sempre uma reflexão sobre a nossa atuação, né? Então, desejo a todos uma jornada maravilhosa e gostaria de mais uma vez expressar minha gratidão a todos os colegas que se fazem presentes, que colaboraram com essa possibilidade de nos encontrarmos e gostaria de parabenizar a escolha do local. Eu realmente fiquei encantada de nos reunirmos numa biblioteca. Como todos perceberam, eu estava fotografando daqui, porque é uma visão muito interessante, né? Nos vermos reunidos numa biblioteca. Então, muito obrigada. O Rafael Moraes Português. Bom dia a todos, é uma enorme satisfação e uma honra participar dessa mesa. Ainda na diretoria da ANADEP participei da decisão da presidente Patrícia Kettermann de
levar adiante a Escola Nacional de Defensoria Pública, uma ideia brilhante, uma ideia estratégica, uma ideia que não só fortalece a ideia de defensoria, como fortalece as nossas próprias escolas regionalmente. Acho que é uma ideia que veio para ficar, ela já vem se consolidando, e a Defensoria de São Paulo, de toda forma, irá apoiar por meio da sua escola e por meio de sua gestão. Solidarizar e parabenizar a Associação Paulista de Defensores Públicos pela organização e pelos salgadinhos que me tiraram do regime, né? Ainda bem que me cortaram, me tiraram da mesa, a Fabiana me puxou, porque senão eu ia ficar lá comendo mais um pouco, né? Mas parabenizar a PADEP e a escola pela organização do evento. Acho que a todo momento eu participei de 2 edições da escola, desses encontros pelo Brasil, e são encontros riquíssimos, são encontros onde a Defensoria Pública se constrói, se reconstrói e se repensa. Agora, há pouco momento antes, eu estava discutindo com o Zé Augusto que a Defensoria Pública passa por um momento onde antes nós tínhamos que discutir direito de família, na visão da Defensoria Pública, direito civil, na visão da Defensoria Pública, e agora com a nossa autonomia, agora com nossas responsabilidades, também temos que pensar a Defensoria Pública também como uma burocracia, né? Formar bons quadros também para fazer a gestão e também para termos garantia, né, de uma boa gestão para o nosso usuário final. Então, parabéns a todos e bom seminário. Patrícia, quer? Bom dia a todos e a todas. Inicialmente eu tinha dito para a Fabiana que eu não iria falar, porque é um evento da Escola Nacional dos Defensores Públicos, cuja diretora está aqui presente, mas diante de tantas palavras carinhosas, diante do lugar, diante da presença desses colegas que em pleno janeiro, como disse a Adriana, estão aqui ouvindo, discutindo sobre a Defensoria Pública, eu disse para a Fabiana, não, então vou falar algumas palavrinhas, né, porque eu quero dizer que, da mesma forma que a Adriana colocou, para nós é uma satisfação imensa estarmos aqui para podermos discutir Defensoria Pública em pleno janeiro, um janeiro muito quente, principalmente porque quem labuta, quem milita na atividade associativa sabe que a capacitação intelectual, as novas provocações em termos de teses, em termos de atuações dos defensores públicos, são indissociadas da nossa atividade política. A Defensoria Pública tem tanta legitimidade no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas porque nós temos uma atuação absolutamente diferenciada e destacada junto aos usuários dos serviços da Defensoria Pública. Dessa forma e por essas razões, esses encontros são efetivamente muito importantes. E não é por outra razão que a Adriana, por sugestão da Adriana, nós criamos a Escola Nacional dos Defensores Públicos no âmbito da ANADEP. Porque política associativa e institucional não se faz dissociada de um trabalho sério de defensoria pública, de um trabalho responsável, de um trabalho que tenha como foco, como razão de existir, os usuários dos nossos serviços. Então, queridos colegas, aliás, olhando aqui o Zé Augusto, me lembrei mais ainda, o Zé Augusto é a representação máxima de tudo que eu estou falando aqui. Porque nós tivemos um trabalho muito intenso, e o Danilo também falava isso agora no início, né, Danilo? Dessa interlocução entre a atividade técnica, entre o posicionamento técnico dos colegas e a questão política, que se refletiu nas alterações do CPC até o último minuto do segundo tempo no Congresso Nacional. Para ilustrar, talvez o Zé Augusto vá falar para vocês também, mas no último minuto, efetivamente, o Zé Augusto me telefonou e mandou e-mail, olha, temos que alterar um parágrafo num artigo tal, e seria votado, acho que durante a tarde, né, Zé? E fomos no assessor, enfim, resumindo a história, conseguimos fazer essa alteração, com base em todo o estudo técnico, com base na extrema capacitação técnica do Zé Augusto, que nos permitiu apresentar uma nota técnica ali, copiada e colada de última hora, o professor do relator do Código de Processo Civil. Então, queridos colegas, eu reforço a ideia de que nós precisamos dessa união intelectual, acadêmica e política para que a Defensoria Pública realmente possa crescer como Defensoria Pública. Nada parecido com o Poder Judiciário, nada parecido com o Ministério Público, porque nós temos identidade própria e é aqui, é neste âmbito acadêmico que nós vamos construir essa identidade própria e, a partir dela, podermos executar e criar e desenvolver no dia a dia a Defensoria Pública do sonho de todos nós. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Danilo Mendes.
Bom dia a todos. Em nome da Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, eu agradeço a oportunidade de estar participando deste evento. Vou fazer uma breve fala, começando pelo fim da fala da colega Patrícia, de seguirmos o nosso próprio caminho. Certa vez, a Maria Teresa Sadek, uma estudiosa do sistema de justiça, esteve na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e eu fiz uma indagação para ela, em quem nós devemos nos espelhar, qual caminho devemos seguir. Ela disse o seguinte: vocês devem seguir o caminho de vocês. Não olhem para judiciário, não olhem para o Ministério Público. Se fosse para seguir algum desses caminhos, vocês não existiriam. Vocês existem para transformar, para trazer coisas novas. Então, procurem institucionalmente o caminho de vocês. Como diretor da Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, eu tenho sentido realmente a necessidade da proliferação de eventos como este, né? Na prática, todo mundo que é defensor público, a gente vê que todo dia a gente enfrenta problemas que a gente não encontra solução nos manuais. Não adianta ir na biblioteca, não adianta perguntar para o professor da pós que você está fazendo, não adianta olhar na jurisprudência. Como que a gente consegue as soluções? Conversando com o colega que está do lado, que já enfrentou. Então, eu tenho dito e repetido na direção da Escola de São Paulo que a gente deve investir na formação de um conhecimento próprio. A gente tem que valorizar o nosso conhecimento. A gente até chama lá de um projeto carinhosamente chamado Projeto Prata da Casa, né? Vamos chamar menos gente de fora e vamos falar mais de dentro para fora. Vamos inserir nossos colegas nos meios acadêmicos, vamos formar opiniões, né? E muito interessante esse evento, que a gente vai tratar do novo CPC. O novo CPC muda tudo, muda muita coisa. Estava conversando aqui com a Patrícia, a ANADEP, em 2010, assim que foi apresentado o anteprojeto, ela formou uma comissão. Então, qual que é a história dessa comissão? A ANADEP entrou em contato com as associações dos estados. Olha, indiquem aí nomes para a gente formar uma comissão, estudar isso daqui e apresentar propostas para o Senado. Então, assim, eu vou pedir licença para mencionar o nome dos 11 colegas, um time de futebol que a gente realmente foi até sacrifício para alguns colegas, porque a gente teve apenas 2 meses, então o prazo que a gente teve para ler todo o projeto foi 2 semanas. A Patrícia, coitada, ela foi e a gente dividiu por relatórios. A primeira relatora foi ela, da parte geral, então ela teve... a gente tinha que ler todo o projeto, a gente tinha que relatar a nossa parte, a gente tinha que discutir a parte dos outros. Então, essa comissão ela foi presidida pelo colega Alexandre Gianni, da Defensoria Pública do Distrito Federal. E, em conjunto, né, quem presidiu os trabalhos também, o colega que vai falar aqui agora, né, o José Augusto, do Rio de Janeiro. Fez parte dessa comissão também o Alexandre Brauna, Arnaldo Goldenberg, o César Augusto, que vai falar daqui a pouco, eu, o Felipe Soledade, Gustavo Corgozinho, já mencionei o Zé Augusto, Murilo de Souza, o Olavo Colli Júnior, do Rio Grande, do Mato Grosso do Sul, e a colega Patrícia do Rio Grande do Sul. Então, gostaria de dizer que foi muito cansativo, em 2 meses, correr com esse trabalho e apresentar na ANADEP um trabalho que foi utilizado. E, por fim, só mencionar que quem quiser ver, tem vídeo do YouTube do Fred Didier dizendo, o Fred Didier falando do novo CPC no Tribunal de Justiça da Bahia. E ele diz o seguinte: vocês estão surpresos com as mudanças? Vocês não acompanharam. De todas as carreiras jurídicas ao qual o CPC interessa, quem menos se interessou, quem menos acompanhou, foram vocês do Poder Judiciário. Uma vez, o Didier, ele participou dos trabalhos da Câmara, ele disse, mandaram uma vez lá na Câmara um juiz para poder representar vocês. E ele diz, eu fiquei com vergonha por vocês. Eu pensei, se é esse aí que representa o judiciário tá perdido. E ele menciona a Defensoria Pública. Até os oficiais de justiça mandaram gente melhor do que o judiciário.
Defensoria Pública mandou só tropa de elite. Aí eu falei assim, nossa, fiquei até lisonjeado, né? Então, enfim, só para dizer que teve esse acompanhamento, parabenizo a ANADEP por ter tido essa iniciativa de acompanhar esse projeto de lei e de estar tendo essa iniciativa de, agora, momentos antes da sanção, já chamar 2 colegas que fizeram parte dessa comissão para poder falar do novo CPC. Muito obrigado. Obrigada, fala de todos. Dou por encerrada a mesa. Nós vamos iniciar aí o ciclo de palestras. Dr. César Augusto Luiz Leonardo. O Dr. César, ele é defensor público do Estado de São Paulo, atuante na Regional de Marília, interior do Estado, formado no ano de 2006, possui especialização em Direito Civil e Processo Civil pelo Centro Universitário Antônio Frásio de Toledo, na cidade de Presidente Prudente, mestre em Direito Processual Civil da USP, doutorando em Direito Processual pela USP, professor de Direito Civil e Processual Civil na Univem, em Marília. Chama à mesa também nosso colega José Augusto Garcia de Souza, defensor público de classe especial, segundo grau de jurisdição no Estado do Rio de Janeiro, atualmente exercendo o cargo de diretor-geral do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, professor assistente de Direito Processual Civil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e doutorando em Direito Processual pela UERJ. Muito obrigada por vocês terem aceito o nosso convite, é uma honra tê-los aqui. Passo a palavra para o Dr. César. Prezados colegas, um bom dia. Eu fico extremamente honrado, não só por receber aqui em São Paulo, né, na nossa casa, na ANADEP, um evento desta envergadura, né, também como conselheiro da ANADEP aqui, e especialmente constrangido com esse convite tão gentil de vir aqui discutir o CPC com colegas nesse momento. E confesso que não é fácil, neste momento, tratarmos do CPC. Não só por ser muito recente ainda, mas principalmente por não termos, até o momento, qual a redação final do novo Código de Processo. Até agora, quando recebi o convite, confesso que pensei que, até o momento da nossa palestra, teríamos em mãos já sancionado e em vacatio legis a versão final, aí, pelo menos para podermos discutir com mais concretude algumas referências. Entretanto, é importante salientar esse ponto. Existem, na verdade, diversos novos códigos. Surgiram, ao longo do tempo, diversos novos códigos de processo. Muitas vezes a gente escutou alguma coisa falando, olha, o novo Código de Processo vai ter tal instituto, o novo Código de Processo vai ser de uma tal maneira. Mas isso se referia talvez ao anteprojeto apresentado pelaquela comissão de juristas que fez inicialmente aquele trabalho, né? E que às vezes não vingaram e não foram observados no iter legislativo, aí acabou sofrendo diversas mudanças. Existe um outro projeto que foi aquele aprovado pela Câmara, um outro aprovado pelo Senado, talvez tenhamos um outro sancionado pela presidenta e talvez até nesse tempo de vacácio de 1 ano que ele vai estar previsto, talvez ainda possa sofrer alterações, modificações. Notícia fresca, recente. Acabei de ver hoje pela manhã que saiu ontem uma nota no Senado dizendo que ainda não foi concluído, não foi encerrado a revisão artigo a artigo desse texto. Então a previsão de sanção por essa notícia divulgada pelo Senado é somente em março. E a partir daí, então, começaria a correr, iria ser encaminhado para a presidente, eventuais vetos, e a partir do momento da sanção, começar então a correr o prazo de vacácio. Então o que estamos olhando, na verdade, ainda não é o novo código, ainda estamos quase lá, ainda estamos a caminho. E quando surgiu essa primeira discussão, a primeira questão foi, precisamos de um novo código ou não? Foi uma discussão árdua, pontos de vista diferentes foram externados, enfim. Mas foi superado essa primeira questão, e um fato inegável é o seguinte, o Código de 73, de fato, ele estava defasado e, inegavelmente, decotado, recortado. Já não era mais o Código Buzaide, né? Era um código
que foi extremamente mudado. Salvo engano, mais de 80 leis no tempo de vigência alteraram a redação original. E ele acabou perdendo, então, em sua sistemática. Ele ficou um código assistemático, um código que não existia mais, a sua espinha dorsal. E, além disso, um código muitas vezes anacrônico, muitas vezes não condizente com o processo digital. A redação atual que temos é o ideal, é perfeita, imune a falhas, ela é absolutamente moderna e de acordo com o processo eletrônico? Confesso que não é essa a visão que eu tenho. Mas a verdade é o seguinte, agora ou em pouco tempo nós teremos um novo código de fato, não há mais o que ser feito a esse respeito, não há mais por que requentar essa discussão, e a questão agora é focar e analisar, então, o que foi aprovado e o que nós temos. Bom, apenas para fazer, então, esse histórico brevemente, de fato foi formada uma comissão de juristas e que apresentou um anteprojeto. Esse anteprojeto foi submetido a audiências públicas, né? Tive a oportunidade de participar aqui em São Paulo, a ANADEP sempre acompanhou, formou também essa comissão, que eu também integrei na época. Eu acredito que se era um time de futebol, devia ser um zagueiro ali, meio de reserva, né? Não estava centroavante, como o nosso colega que compõe aqui a mesa. De fato, participei e contribuí com algumas sugestões, enfim. E eu fiquei muito feliz ao rever esse relatório final e comparar com alguns pontos que, de fato, foram incorporados na redação final do CPC, pelo menos o que nós temos até agora. Diversos pontos que foram ali sugeridos, destacados, debatidos no âmbito da comissão instaurada na ANADEP, foram acolhidas e estão ali e vão ser lei em vigor. E fiquei bastante feliz por isso. Aconteceu um fato engraçado quando eu estava aqui nessa audiência pública aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Estava o ministro Fux falando sobre o novo código, dizendo que era um código do povo, que eles estavam discutindo com o povo, etc. E começou a contar uma história de que quando ele estava em Nova York, na Fifth Avenue, esquina com a Lexington, e começou a contar aquelas histórias, enfim. E eu estava do lado do professor Yarshel, meu professor aqui do mestrado. O professor Yarshel virou e falou assim, impossível, impossível. Aí todo mundo ficou perplexo, que estava do lado. O que foi, professor? O que aconteceu? Ele falou, a Lexington Avenue não cruza com a Fifth Avenue, elas são paralelas. E eu vi que, de fato, discutir processo civil é complicado, porque até mesmo cartografia de Nova York vira ponto de divergência e de discussão e de debate. E ali, então, foi quando começou esse processo a tramitar e foi aprovado pelo PLS 166 de 2010 no Senado. Posteriormente, agora o texto base, né, o ano passado, o PL 8046 de 2010, com os destaques. 39 destaques ao todo, que foram analisados agora, final de dezembro, e aguarda a possibilidade de vetos ou sanção. Além disso, é possível, não se pode descartar a possibilidade de eventuais alterações ainda em vacácio, né? A lei poderia ser eventualmente alterada antes mesmo de entrar em vigor. Pode acontecer, não sabemos ainda como vai ficar então essa redação. Questões estruturais que eu acho relevante pontuar. Há algumas discussões sobre a ideologia que está por trás. Algumas pessoas dizem que é um código liberal, outras pessoas dizem que é um código arbitrário, outras pessoas querem entender que é um código democrático. Enfim, outras pessoas dizem que, na verdade, não tem ideologia nenhuma, que é um código enfim, uma mistura, um sincretismo ideológico, eventualmente. Por que algumas pessoas dizem que seria autoritário? Porque, de fato, há um incremento dos deveres das partes. Há, de fato, alguns sistemas de controles, de multas, de imposições, que talvez possa, por algum prisma, ser encarado como um processo mais publicista, talvez, um processo que daria mais poderes para o juiz, como, por exemplo, a possibilidade de dinamização do ônus da prova. Ainda está previsto o sistema de ônus estático.
Ainda não foi alterado substancialmente nesse ponto. O ônus da prova incumbe aqui, da mesma forma como está os fatos constitutivos ao autor, enfim. Mas é possível que o juiz, em razão de uma questão de vulnerabilidade, ele possa, então, dinamizar e impor o ônus da prova àquele que tem melhores condições de produzir aquela prova. Isso, de fato, aumenta os poderes do juiz, e algumas pessoas veem isso como uma certa arbitrariedade, como um certo publicismo, por alguns exagerado, do processo. É um processo cooperativo, ele traz esse princípio da cooperação, que para mim é muito caro, foi objeto da minha dissertação do mestrado, a cooperação entre as partes, ou entre os sujeitos processuais, e, de fato, diz que as partes devem cooperar entre si e com o juízo, né? E mantendo sempre uma situação de diálogo. O juiz, ele não pode decidir com base em questão que não tenha sido previamente debatida entre as partes. É vedada aqui a decisão surpresa. Ele não pode surpreender por uma questão de fato, de direito, que não tenha sido submetido ao contraditório, ainda naquelas questões cognoscíveis de ofício. Ainda que ele vá reconhecer a prescrição ou qualquer outra questão que possa ser reconhecida de ofício, ele deve previamente dar às partes a oportunidade de se manifestar, né? E nesse sentido de um processo mais cooperativo, de um contraditório, de fato, como um diálogo. Por outro lado, algumas regras inspiram, de fato, uma certa liberalidade ou uma certa liberdade maior das partes. Na medida em que prevê a possibilidade de um negócio jurídico processual, é possível que as partes entabulem acordos sobre as regras procedimentais a serem seguidas, semelhantemente a uma arbitragem, né? O que Barbosa Moreira acaba referindo, né, como um privatismo processual, o processo mais, de fato, submetido ao poder das partes do que do juiz. O juiz acaba tendo, em alguns pontos, uma função não tão central assim, mas as partes tendo maior liberdade. Existe também a possibilidade dessa flexibilização do procedimento e, por outro lado, se dá ao juiz maiores poderes, também eu vejo como um código que traz maiores deveres para o juiz. Não vai ser fácil com que o juiz, ou que os juízes que nós conhecemos, cumpram formalmente e materialmente todas as disposições. Vejam só, existe um artigo no Código de Processo que diz: é considerada não fundamentada a decisão que, faça mera referência ou paráfrase ao artigo da lei, faça mera referência à súmula, sem mostrar por que ela se amolda naquele presente caso, e é considerado não fundamentada. Não, olha, pode se causar prejuízo. Não, é considerado como uma decisão não fundamentada. Tem um rol de hipóteses em que o legislador diz que aquela decisão ela é considerada sem fundamento. E, de fato, muitas das decisões que estamos acostumados no nosso dia a dia se enquadram perfeitamente nos dispositivos, nos incisos que estão ali. A gente pode falar assim, no princípio da sanabilidade. O processo deve, de fato, prosseguir a despeito de defeitos, deve ser sanado. A gente pode enxergar ali também a primazia da decisão de mérito. De fato, há uma mitigação do formalismo, há uma mitigação das questões meramente formais em prol de decisões que, de fato, resolvam. Existem alguns pontos complicados, que são discutíveis. Não estou aqui para fazer juízo de valor, não sei como isso vai funcionar ou não, mas, de fato, um dos pontos que tem gerado bastante discussão é a ordem cronológica de julgamentos. Então, veja, o juiz tem, além do dever de fundamentar, etc., ele tem o dever de decidir conforme uma ordem cronológica. Ele deve dar preferência, a não ser algumas exceções ali, sentenças em audiência, tutelas de urgência, ele tem que dar preferência ou tem que julgar antes aquelas sentenças que estão conclusas há mais tempo. Há quem já sustente, o Fernando Gagliardoni já está sustentando a inconstitucionalidade desse dispositivo, que diz que isso dá primazia a uma igualdade formal em detrimento da igualdade material e seria uma ingerência indevida sobre a organização da magistratura e do trabalho do juiz, enfim, que ele diz que esse artigo é inconstitucional. Não sei se
essa inovação ela vem para o bem ou não. Sinceramente, não tenho uma convicção formada a respeito disso. A princípio, de fato, me parece que os processos mais antigos e pela duração razoável do processo, de fato, poderia ser atendido com base nesse critério cronológico, mas também não acho que essa regra fixa e com exceções pouco elucidativas possa ser aplicada no dia a dia. Acaba sabendo que, muitas vezes, a magistratura, o juiz vai acabar dando um jeito de resolver isso de outra forma, né? Não mandando concluso algum processo, o cartório segurando, enfim, para tudo se dá um jeito, né? Bom, se percebe uma preocupação ainda, em linhas gerais, muito grande com a celeridade processual. É uma das preocupações cantadas e decantadas por aí, que o novo Código deveria agilizar a administração da justiça, deveria dar agilidade, acabar com a morosidade do Poder Judiciário. E também uma ênfase muito grande na conciliação. A primeira audiência do processo comum é uma audiência obrigatória de conciliação ou mediação. Obrigatória mesmo, porque só pode ser dispensada se ambas as partes assim o requererem. Se somente uma das partes disser não tem interesse no acordo, e ela não for à audiência, ainda a não ser que tenha uma justificativa plausível, não somente não quero ir, não quero fazer acordo, a imposição de uma multa. Isso mesmo, imposição de uma multa para quem não comparece a essa audiência de conciliação. E, enfim, se por um lado o Código traz alguns institutos e alguns mecanismos que podem, de fato, impulsionar, enxugar procedimentos e dar uma certa agilidade, por outro lado, é sabido que esses novos institutos, esses novos mecanismos vão gerar dúvidas, vão gerar incertezas, vão gerar impugnações, vão gerar jurisprudência divergente, enfim. Não sou muito otimista quanto à função aceleradora do Código. Toda nova lei ela gera, na verdade, mais dúvidas do que certezas. Gera mais impugnações, o que acaba, na verdade, favorecendo uma demora e não uma agilidade processual. Acho que, nesse ponto, pelo menos, o Código, me parece, pelo menos a curto e médio prazo, não iria atender à promessa de campanha que tem sido feita. O fim do procedimento sumário, né, tudo colocado sobre um procedimento comum, uma sistematização bem interessante das tutelas de urgência e da evidência, né, colocados dessa maneira no Código. E um dos impactos importantes que eu percebo é a respeito do sistema recursal. Bom, acaba-se com, ou pelo menos formalmente, não existirá mais o agravo retido, né? As decisões interlocutórias, as partes devem impugná-la, devem protestar, essa a nomenclatura, na primeira oportunidade em que falarem aos autos. Então não existe mais formalmente esse agravo retido. Basta uma impugnação, um protesto, como diz o Código. E quando da apelação, ou das razões de apelação, ou das contra-razões de apelação, é que deve se fundamentar, de fato, aquela decisão interlocutória que tenha sido protestada. Aí, então, na apelação, que se vai questionar. Se não foi protestado e não fizer essa alegação em apelação nas razões ou nas contra-razões, conforme seja o caso, aí sim haveria preclusão. No mais, não estaria submetida à preclusão. As hipóteses do agravo de instrumento estão previstas taxativamente em um rol. Fora daquelas hipóteses, tudo bem que são 20 incisos, então, de fato, é um rol bastante longo, mas certamente não exaustivo. Naquelas 20 hipóteses é cabível agravo de instrumento. Fora daquelas, não seria cabível agravo de instrumento e o retido acabou dessa mesma maneira como nós falamos. Bom, qual o problema? O problema que parece o seguinte. A ideia é restringir o número de recursos para reduzir, para que possa, então, chegar a uma celeridade almejada. Acontece que qualquer decisão que não se amolde naquelas hipóteses
previstas na lei, mas que cause algum prejuízo ou alguma coisa, certamente podem ser questionadas por um mandado de segurança e contrato judicial, ou qualquer outro supedâneo recursal que possa ser imaginado, não só por nós, mas por todos os operadores do direito. E aí caímos naquela velha questão. O professor Leonardo Greco, ele diz, o Brasil sempre que tenta restringir recursos, ele é mal sucedido, porque os supedâneos recursais são muitas vezes mais complexos e o pior, a jurisprudência acaba aceitando. E não só acaba aceitando, mas é a inafastabilidade da jurisdição. Então, de fato, se há uma decisão que causa um gravame, cabe um recurso, não pode ser excluído da apreciação do Poder Judiciário, e seja isso um agravo, um mandado de segurança, uma reclamação, qualquer que seja um instrumento, de fato, vai ter que ser submetido pelo Poder Judiciário. E eu tenho um certo receio, então, que isso possa acontecer nas hipóteses em que tentou-se não enquadrar no agravo de instrumento, mas que possa ter essa certa impugnação de verede. Também se propagou por aí que acabariam com os embargos infringentes, né? Mas, em vez disso, acabava tornando o voto vencido em um sistema de julgamento prolongado. Não precisa mais dos embargos infringentes, mas aquela parte, ou melhor, assim que houver uma decisão não unânime, de pronto já pode se convocar outros 2 julgadores e, enfim, é como se fosse, com perdão da palavra, embargos infringentes ex officio, né? Acabaria dispensando esse momento, mas na prática acaba sendo a mesma coisa. Aliás, uma das reclamações que eu ouvi do professor Bedak era, olha, não sei por que as pessoas implicam tanto com os embargos infringentes. É tão raro, é tão difícil, não é um negócio que muda a pauta, não é algo que impacta. A sua eliminação, por simples, não acabaria tendo eficácia alguma em si buscar essa celeridade processual, né? Bom, um ponto que eu acho, eu sinceramente não sei como vai ser aplicado, mas a princípio eu vejo com bons olhos, alguns criticam. Mudou toda a sistemática de juízo de admissibilidade dos recursos aos tribunais superiores, né? Agora, o RESP e o RE, o recurso especial e o recurso extraordinário, não se submetem mais a juízo de admissibilidade na origem, no Tribunal de Justiça. Eles sobem direto com as contrarrazões da outra parte, sobem direto, independente de juízo de admissibilidade. É expresso isso. Quem fará o juízo de admissibilidade será, no RESP, o STJ, e no RE, o Supremo. E vejam só, há alguns dispositivos que vêm combater a chamada jurisprudência defensiva, né? Aquela jurisprudência assim chamada por ser uma defesa que os tribunais têm contra os excessos de trabalho, aquele formalismo recursal que gera o não conhecimento de recursos por questões meramente formais, etc. Nesse ponto, eu achei bastante interessante a redação de um dispositivo que diz o seguinte: quando a interposição de um recurso especial for com base em conflito jurisprudencial, não basta que se diga que a hipótese dos autos é diferente do acórdão paradigma. Tem que demonstrar efetivamente no que reside essa diferença. Eu não sei como que é a experiência de colegas de outros estados, mas aqui em São Paulo é de praxe, é muito comum que os nossos recursos especiais, os nossos de qualquer um, eu digo, né? Exceto talvez do Ministério Público, que os recursos eles não passem nesse crivo de admissibilidade por uma decisão altamente repetitiva, padronizada e genérica, que diz simplesmente, olha, se busca aqui revolvimento de fato, súmula 7, se busca aqui, na verdade, enfim, é uma decisão que é sempre padrão e é sempre igual. A hipótese dos autos, o paradigma não se amolda, não houve cotejo analítico, não importa que você tenha aberto um tópico e páginas ali fazendo comparação, cotejo, eles falam sempre e padronificadamente que não houve o cotejo analítico, né? E aqui, então, a ideia é que, de fato, ele faça essa análise e só seria negado o segmento ou não conhecido
caso eles demonstrassem a diferença entre a hipótese concreta e o acórdão paradigma que foi eleito ali para a interposição. Agora, o problema é o seguinte, tá, mas e se eles não fazem isso? O STJ não faz isso, eu vou recorrer a quem? Porque o que ele estaria violando era uma lei federal, e ele é o guardião da lei federal, acaba, na verdade, podendo cair em uma letra morta. Eu acho que a iniciativa é boa, a disposição é excelente, agora, muitas vezes, a gente não teria, talvez, alguns efeitos práticos almejados. E não sei qual que vai ser a forma que o STJ e o STF vão lidar, de fato, com esse juízo de admissibilidade sem a peneira prévia do Tribunal de Justiça. Se isso vai reforçar uma jurisprudência defensiva e vai aumentar o número de indeferimentos, só vai mudar o agravo, o tipo de agravo, na verdade, né? Mas acabaria caindo na mesma situação. Agora, é uma ideia interessante de mitigação desse formalismo, porque se fala especificamente também que se há uma interposição de um recurso especial e o STJ entende que, o relator, né, entende que o caso é de violação à Constituição, ele deve devolver a parte para que em 15 dias se manifeste sobre a questão constitucional e se manifeste também sobre a repercussão geral. A partir daí, devolveria ao STF. Não é caso de não conhecimento. Acaba com aquele vácuo, aquele empurra-empurra. E a recíproca é verdadeira. Se é um caso de RE e chega lá ao Supremo, o relator entende que a violação é reflexa, é indireta, etc., ele deve devolver ao STJ, para que conheça do caso. Enfim, acaba então com aquele vácuo que se encontra hoje, que muitas vezes o STJ fala, não, isso aqui é violação à Constituição, e o STF fala, não, isso aqui é reflexo. E acaba, então, com esse problema insolúvel. Vejo com bons olhos essa mudança, mas não sabemos como será, na prática, de fato, aplicado isso. Existe também um tópico específico, um procedimento específico para as ações de família, né, que parece bastante interessante também, mas, por outro lado, ressuscita a separação judicial, né, que estava ali quietinha, mas volta agora a ser prevista expressamente na separação judicial. A interpretação que prevaleceu, me parece, é que, de fato, com a emenda do divórcio, acabou o requisito da separação prévia, mas isso não impede que as pessoas e as partes optem pela separação, porque assim elas querem, e depois, se quiserem se divorciar ou não, enfim. É uma questão meio delicada também, mas que está desta maneira. Uma inovação interessante que talvez passe despercebida por bastante pessoas, para muita gente, mas que eu achei interessante é que existe, no último artigo do novo Código, uma alteração que permite a usucapião administrativa. Permite a usucapião sem processo judicial, direto em cartório, que é bastante interessante. Até a princípio me animei com a ideia, temos problema sério lá em Marília, na regional que a gente atua, com um bairro inteiro que precisa ser regularizado, etc. Agora, por outro lado, eu não consegui resolver ainda uma questão, uma situação. Como ficaria a questão das custas, dos emolumentos aqui, nesse caso, extrajudiciais? Se conseguiríamos ou não uma gratuidade, ou se teríamos que, mais uma vez, entrar com uma ação judicial mesmo de usucapião e não nos valermos dessa inovação que parece ser interessante. No mais, colegas, o que eu queria só enfatizar são as disposições relativas à Defensoria Pública mesmo. O Código é muito extenso, são mais de 1000 artigos e diversos itens que poderíamos discutir aqui especificamente, e com certeza discutiremos ao longo desse tempo de vacácio, o sistema de execução, de cumprimento de sentença, o sistema recursal propriamente dito, enfim, as provas. Tem muitos pontos para serem debatidos. Agora, o que eu acho interessante é enfocar a questão, as disposições que dizem respeito expressamente à Defensoria. E isso é o que eu acho que, para nós, foi o mais válido de todo esse processo legislativo, porque, de fato, passamos a existir no Código de Processo. Nós temos um título, né, o título 7 da Defensoria Pública, tem o título do Ministério Público, o título da Advocacia Pública e tem um separado lá para a Defensoria Pública, né? Hoje não temos isso no Código 73. No Código em vigor, nós temos 4 artigos, eu fui fazer essa pesquisa e essa comparação, nós temos 4 artigos que mencionam a Defensoria Pública. Um deles é dizendo que nós não podemos arrematar bens
em juízo, né? Outros dois dizendo que a gente pode participar da separação do divórcio extrajudicial e do inventário extrajudicial, com todas as mudanças posteriores e mais recentes. E um terceiro que diz que, de fato, o instrumento de conciliação homologado pelo defensor, ele vale como título executivo. E é esse o panorama atual em vigor hoje que nós temos no CPC, né? A partir da entrada em vigor desse novo código, de fato, nós teremos esse título só nosso, né, que a gente pode chamar de nosso, e com 3 artigos que eu vou mencionar já, e, além disso, com diversas menções ao longo do seu texto, especificamente à Defensoria Pública. Não mais dizendo os advogados, ou os dativos, ou os procuradores, tal, falar o advogado ou o defensor público, sempre tem essa ressalva, ou quase sempre tem essa ressalva. Por exemplo, o artigo 70... É uma questão delicada falar número de artigo, por enquanto, porque ainda não é definitivo. Às vezes, num relatório está um determinado número, na aprovação está em outro, mas, segundo o relatório, o projeto que eu peguei, que teria sido aprovado, o artigo 77, que fala dos deveres das partes dos procuradores, prevê que o descumprimento àqueles deveres seria um ato atentatório à dignidade da justiça e que pode impor multa de até 20%. Agora, exclui expressamente os defensores públicos, reconhecendo a autonomia da instituição. Nós não ficamos sob o jugo do Poder Judiciário para nos impor multa. Lá, coloca expressamente que o defensor público se submete à corregedoria. Então, embora tenha algumas vertentes jurisprudenciais crescendo no sentido de aplicar a litigância de má-fé ao advogado, ou ao promotor, ou ao defensor, aqui há uma ressalva expressa sobre esse ato atentatório à dignidade da justiça. Não nos submetemos a ela, nos submetemos à nossa corregedoria, e isso é reconhecimento da nossa autonomia. Há uma disposição também no artigo 91 sobre as despesas processuais por atos requeridos pela Defensoria Pública, que também podem ser realizados independente do adiantamento das custas, inclusive perícias. Há uma disposição específica dizendo que, se a Defensoria tiver uma disposição orçamentária para isso, ela pode, então, adiantar as custas, os honorários do perito. Agora, por outro lado, se não tiver, entraria, então, no próximo exercício financeiro, ou, o que acontecer primeiro, seria pago pelo vencido ao final do processo. Existe um dispositivo que é das perícias, especificamente, que é o 95, parágrafo 3º e 5º, que diz que o ente que vai fazer o custeio dessas perícias por aqueles beneficiários da justiça gratuita, continua com essa nomenclatura, é vedado o uso do fundo de custeio da Defensoria Pública. Tem uma disposição expressa nesse sentido também. Bom, tem o artigo 98, que diz o que está incluído dentro da gratuidade da justiça, as taxas, emolumentos, honorários, DNA, fala expressamente de DNA, enfim, algumas coisas nesse sentido, e chegamos ali ao título da Defensoria Pública mesmo, que o artigo 185 diz que incumbe à Defensoria Pública a promoção dos direitos humanos, tá, isso expresso no nosso Código, não só reiterando o que está previsto na Constituição, mas na nossa lei orgânica, mas agora no Código de Processo Civil também, e a defesa dos direitos individuais e coletivos, mais uma vez reiterando a legitimidade da Defensoria para interesses coletivos, dos necessitados em todos os graus, de forma integral e gratuita, né? Reproduzindo bastante das disposições que já existentes, mas eu acho importante essa repetição e em sede bastante relevante no CPC. Existe também a previsão do prazo em dobro para os defensores e da intimação pessoal do defensor, né? Prazo em dobro e intimação pessoal do defensor previstos expressamente no CPC. Existe também a extensão dessa prerrogativa do prazo em dobro, da intimação pessoal, aos convênios com faculdades, com a defensoria, etc. Mas não se aplicaria quando houvesse na lei um prazo específico para a Defensoria. Então, de fato, temos prazo em dobro, salvo se a lei prevê um prazo específico para a Defensoria naquela hipótese. Há essa exceção prevista no Código. E uma questão importante e perigosa diz o seguinte,
que a retirada dos autos do cartório presume a intimação do defensor de todas as decisões naquele processo. Isso vale para o MP, vale para a defensoria, vale para o advogado. Então é algo para tomar muito cuidado. Se o seu estagiário, alguém autorizado por você, faz carga dos autos, você está automaticamente intimado de todas as decisões que estão no processo. Isso é algo que inspira cuidado, responsabilidade, e que, de fato, acho que merece atenção e um preparo para isso. Existe uma disposição mais próxima do sistema americano de que cabe à parte intimar a sua própria testemunha para comparecer em juízo. E os advogados devem, então, promover essa intimação. Mas a Defensoria Pública está livre desse ônus. Está isenta do ônus de ter que intimar. Quando a parte é representada pela Defensoria, o juízo vai providenciar essa intimação. E olha que interessante. Existe também um dispositivo dizendo que, se houver uma providência que deva ser adotada pela parte ou alguma informação que só a parte possa prestar, a requerimento do defensor público, o juiz intimará pessoalmente a parte. Essa é uma prerrogativa relevantíssima, que muitos juízes podem resistir, né? Mas agora está expresso na lei. Qualquer informação, qualquer ato processual que deva ser praticado pessoalmente pela parte, basta que o defensor requeira ao juiz e o juiz determinará a sua intimação pessoal, a intimação pessoal da parte. Existe também a mesma disposição semelhante para cumprimento de sentença, que a intimação, como regra, é feita na pessoa do advogado, via imprensa oficial, mas se a parte é assistida pela Defensoria Pública, não. Ela vai ser intimada pessoalmente ou por AR, por carta com registro. Existe uma disposição também bastante interessante que nas ações possessórias com um grande número de pessoas, havendo hipossuficientes, o defensor tem que ser intimado. E aí é aquela questão do custos vulneráveis que eu estava discutindo com um colega do Amazonas ali ontem no almoço. De fato, há essa previsão expressa de que o defensor público, quando houver essa questão de hipossuficiência, ele deve intervir nessas questões habitacionais e, enfim, possessórias. Também continua previsto, sempre que houver um litígio coletivo com parte beneficiária da gratuidade, a Defensoria Pública vai ser intimada, vai poder intervir. O título executivo também firmado pelo defensor, o acordo, a composição firmado pelo defensor é título executivo. A gente discutia ontem se esse título de alimentos, por exemplo, poderia ser executado ou não pelo rito da prisão. Não tem essa previsão expressa, acho que não resolve o problema que a gente tem hoje. Quem está pela Defensoria Pública também está dispensado daquela caução de 5% para ação rescisória. E, enfim, eu tentei fazer pinçar os principais artigos e principais disposições, sobretudo aquelas que nos afetam e nos dizem respeito. Existe também a questão da conversão de uma ação individual em coletiva, não é? Proposta do professor Kazuo Watanabe, meu orientador, que vingou de fato, e a Defensoria Pública e o Ministério Público então podem requerer que uma ação individual seja convertida em coletiva. Isso também é um ponto discutível, polêmico, que gera algumas questões, mas que pode ser um instrumento, se bem usado e bem aplicado, bastante interessante. Algumas dessas disposições vão ser aplicadas ao processo penal, né, como, por exemplo, da questão dos recursos extraordinários, juízo de admissibilidade, porque, de fato, revogou a lei que tratava do recurso especial, recurso extraordinário, e agora, então, isso vale para todas as áreas, e todas as áreas de atuação da Defensoria Pública vão ter que estar atentas a isso. Além disso, vai impactar em alguns outros pontos, mas ainda temos muitas incertezas, muitas dúvidas de como vai ser feita essa compatibilização. E o saldo de tudo isso, colegas, já para encerrar aqui, então, essa rápida apanhado geral desse código, e sem prejuízo, evidentemente, das dúvidas que tiverem, eu vejo com bons olhos. Eu acho que foi um avanço muito importante, sobretudo para nós, com tudo que nós conseguimos alcançar.
Agora, eu, sinceramente, não tenho aquela esperança de que vai resolver o problema do mundo, de que o novo código vai trazer agilidade, que agora sim o processo vai andar, porque nós estamos acostumados a saber que boas leis não resolvem problemas. Nós temos aí a Lei de Execuções Penais, nós temos aí o ECA, excelentes leis, que, de fato, se não forem bem aplicadas por bons juízes, por bons servidores, com estrutura física, com preparação, e, enfim, não saem do papel, ficam naquela mera repetição de sempre que estamos acostumados. O filósofo francês falava que preferia bons juízes com más leis do que boas leis com maus juízes, porque a lei é morta, mas o juiz é vivo, e essa é a vantagem que ele tem. Esperemos, então, que tenhamos não só juízes vivos, mas defensores vivos, e enfim, possamos trabalhar para que, de fato, tenhamos uma evolução no processo civil. Gente. Obrigado.